O filósofo Luiz Felipe Pondé acaba de bostejar sobre o que ele não sabe, mais uma vez, ao tentar falar sobre Bitcoin, no programa Jornal da Cultura, que eu vou colocar na descrição com o tempo certo no qual ele fala sobre Bitcoin. E ele fala o seguinte, de que a impressão que ele tem é de que uma moeda, como tudo na sociedade, não é pura, que ela depende de uma série de expectativas, inclusive expectativas institucionais, e inclusive que o governo faz parte disso. Primeiro, o que é uma moeda pura, uma coisa pura na sociedade? Eu não sei o que ele quer dizer com isso, aliás, praticamente tudo que ele falou foi meio vago, não tem uma definição clara do que ele está falando. Uma moeda é um médium de troca usado para fazer as trocas no mercado, porque é inviável fazer trocas apenas através do escambo. Seria inviável as pessoas produzirem todos os produtos que elas usam. Imagina você sozinho produzir a sua casa, você sozinho produzir a sua geladeira, você sozinho produzir todos os móveis da sua casa, você sozinho produzir todos os seus alimentos. Isso é inviável. Então o que as pessoas fazem? Elas trocam. Elas produzem um determinado tipo de coisa, cada pessoa produz uma coisa diferente, cada pessoa faz um papel diferente e no final elas trocam todos os produtos que as pessoas produziram. Se você tivesse que trocar os produtos diretamente por escambo, essas trocas também seriam inviáveis. Você teria que fabricar um par de sapatos e achar alguém que quisesse dar para você uma quantidade de trigo que a pessoa quisesse trocar pelo seu par de sapatos, e você teria que levar todos os produtos pessoalmente para fazer escambo. Isso não faria o menor sentido. E por isso se desenvolveu, não que tenha se desenvolvido porque uma pessoa decidiu que vai ser assim, ou porque um governo decidiu que vai ser assim, mas é uma evolução natural pelo próprio funcionamento da economia, pelo próprio funcionamento das trocas voluntárias. É inevitável que as pessoas vão começar a usar um médium de troca. Ou seja, você não precisa mais ficar levando os seus produtos e trocando diretamente por outros produtos que você queira, mas você pode usar um médium que pode ser trocado por qualquer coisa e em relação ao qual as coisas vão adquirindo preços de mercado. Ou seja, você vai passar a usar o dinheiro. Ao longo da história humana, o dinheiro que passou a ser usado, que passou a ser predominante, foram os metais preciosos, como por exemplo o ouro e a prata. Por que os metais foram usados como dinheiro? Porque eles têm características necessárias para que você use esse material como meio de troca. O ouro é durável, o ouro é divisível, o ouro é portável, o ouro é raro. Se o seu meio de troca não for portável, se você não puder carregar ele facilmente, ele não é um bom meio de troca. Da mesma forma, ele precisa ser divisível para que você possa pagar valores específicos por produtos específicos que têm um certo preço. O dinheiro precisa ser durável. Se for uma coisa que estraga, aquilo não vai ser um bom meio de troca. Você precisa poder guardar o dinheiro que você tem para que você troque futuramente, e ele precisa ser raro. Se você usar como dinheiro uma coisa que está em todo lugar, que é superabundante, se você usar terra como dinheiro, aquilo vai ser inútil como meio de troca, porque qualquer um pode trocar qualquer coisa por terra e aquilo vai acabar não valendo nada. Então precisa ser raro, divisível, portável e durável. Ao contrário do que o Luiz Felipe Pondé diz, de que o dinheiro precisa ser validado por instituições, inclusive os governos, ao contrário do delírio estatista do Luiz Felipe Pondé, o ouro não foi instituído pelo Estado. A sociedade evoluiu naturalmente de forma a usar o ouro como dinheiro, porque simplesmente ele é mais eficiente como dinheiro, pela própria natureza das trocas voluntárias, pela própria natureza do mercado, pela própria natureza da economia, ou seja, da realidade. O dinheiro precisa ter essas características como parte da realidade econômica, porque o Luiz Felipe Pondé depois disse que o Bitcoin é coisa de gente infantil, ele não está ligado à realidade, ele é uma moeda que não funciona de acordo com esse mundo, de acordo com a realidade, enfim. Acontece que o Estado, ao contrário do que o Luiz Felipe Pondé disse, força o uso da moeda impressa que nós conhecemos hoje, como por exemplo o dólar, o real. O Estado força o uso dessa moeda por lei, e por isso elas são chamadas de moeda de curso forçado, controladas, emitidas pelo Banco Central, e que não são lastreadas em nada. Ou seja, o Banco Central pode imprimir o quanto ele quiser daquela moeda, drenando o valor da moeda. Se você tem uma impressora que o governo pode usar para imprimir o quanto ele quiser, aquilo vai tirar o valor daquela moeda. E o governo força isso por lei. E só começou a forçar
há poucos séculos atrás. A humanidade passou muitos séculos antes disso usando ouro, que não precisa ser validado pelo Estado. O ouro tem valor pelo que ele é materialmente, pelo que ele é fisicamente, e ele adquiriu esse valor naturalmente pelo funcionamento da economia, do mercado, da realidade. Ou seja, o ouro se tornou dinheiro de uma forma anárquica, pela ordem espontânea de como as coisas funcionam. Então, nesse caso, o Estado é que está fora da realidade. O Estado é que está tentando impor algo diferente de como a realidade econômica funciona. O Bitcoin foi criado exatamente para ser um dinheiro de qualidade, um dinheiro que tenha as características que uma moeda precisa para ser uma moeda forte. Ou seja, portabilidade, ele pode ser enviado para qualquer lugar do mundo sem taxas, divisibilidade, ele pode ser dividido em até 8 casas decimais, durabilidade, o Bitcoin não estraga, e ele também não pode ser destruído, ele não está em nenhum servidor, ele não pode ser deletado, ele não é centralizado, ele não pode ser controlado, então ele tem uma muito boa durabilidade. E raridade, ou seja, ninguém pode ficar criando novos Bitcoins, a não ser até um limite que já está estabelecido no programa do Bitcoin. Se qualquer um pudesse começar a criar Bitcoins do nada, isso iria destruir o valor do Bitcoin. Mas como o Bitcoin é raro, como ele é escasso, tem um número limitado de Bitcoins, esse valor não vai diminuir. Quanto mais pessoas usarem, mais esse valor vai aumentar e ele vai se manter estável. Ou seja, o Bitcoin, assim como o ouro, é um meio eficaz de fazer trocas de mercado. Ou seja, ele é um dinheiro eficiente, ele é um dinheiro forte, uma moeda forte. Ao contrário das moedas do Estado, que são controladas pelo Banco Central, que são impostas por lei, que podem ser inflacionadas, que estão à mercê do poder do Estado, ao contrário do que o Luiz Felipe Pondé disse, que uma moeda precisa ser fundamentada no Estado. É o contrário, a moeda precisa não ser fundamentada no Estado, assim como o ouro, que tem valor pelas suas propriedades físicas, e não pela vontade de um banco central, como uma impressora. E aí ele disse que o Bitcoin pode ser uma especulação, que depois pode perder o valor, ele pode quebrar. Ou seja, mais uma predição da morte do Bitcoin. Assim como já existem centenas, tem até um site em inglês, Obituários de Bitcoin, mostrando todos os artigos que já foram escritos dizendo que o Bitcoin é um fracasso, e o Bitcoin só continua aumentando. Há poucos dias atrás ele bateu o recorde do maior valor de todos os tempos, ele está cada vez mais valorizado, cada vez mais pessoas usam porque ele é uma moeda forte, ele é uma moeda que permite que as pessoas façam trocas no mercado sem que elas percam o valor daquilo que elas estão trocando, como é o caso da moeda estatal. Pelo menos o Luiz Felipe Pondé admitiu que ele não sabe nada de economia e que ele pode estar falando besteira. E sim, com certeza ele está falando besteira. Eu recomendaria que o Luiz Felipe Pondé lesse algum livro do Mises ou do Rothbard explicando sobre dinheiro. Eles explicam de uma forma bem lógica, é fácil de ler. Tem um livro do Rothbard chamado O que o Estado fez com o nosso dinheiro. Se ele ler o primeiro capítulo desse livro, ele não vai falar mais as besteiras que ele falou nesse programa sobre o dinheiro. Então Pondé disse que o Bitcoin é uma brincadeira, uma coisa de gente infantil, enquanto que o Bitcoin já tem uma capitalização de mercado de mais de 30 bilhões de dólares. É o que vale o total de bitcoins que existe. Valor esse que vem se multiplicando a cada ano desde o início. Talvez seja coisa de gente infantil você se dizer um filósofo e falar na televisão sobre algo que você desconhece completamente. Inscreva-se no meu canal, aprenda economia assistindo minha playlist Economia, ajude esse canal através do Apoia-se para que eu possa continuar postando vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.